Hoje eu quero trazer para vocês um case que repercutiu muito nos últimos tempos, alguns na verdade, que a gente precisa conversar sobre isso, tá? Impacta a marca, impacta negócios, reputação, imagem, enfim. Vocês vão entender conforme eu for falando. Primeiramente, nós tivemos o case da Camila Frender indo pro podcast errado. Tem algumas coisas que a gente pode aprender nessa situação. Primeiro, claro, briefing, né? Que não foi visto, embora tenha sido enviado. E ela poderia ter poupado muito constrangimento nessa hora. Por quê? Porque ali ela ia ver que ela não tinha muito conteúdo junto com o podcast. Não tinha uma liga que desse, né? Vocês podem ver que as pessoas, quando vão no podcast, elas vão onde elas conhecem, apresentado para pessoas que elas conhecem, que elas já seguem, que elas já têm alguma conexão, algum ponto que conecte, né? Entendimento, assuntos, vida, trabalho, qualquer coisa desse sentido. Porque tu precisa ter conhecimento de onde que tu tá indo. E o briefing na comunicação é esse documento, certo? Então não ter um briefing já te deixa suscetível, né, a algum problema, alguma encrenca. Segundo, podcast sem roteiro. Não foi a primeira vez que eu vi, infelizmente. Mas não fazer roteiro mostra uma falta de preparo. Isso impacta na imagem do podcast e de quem está fazendo o podcast, certo? A reputação tem em jogo aí. Porque tu não estudou o convidado, não te preparou, então não mostra muito profissionalismo. Se vocês forem ver lá no podcast do Lab, no meu, eu sempre tento estudar a pessoa, fazer reunião junto com a pessoa. Mesmo que seja um podcast gravado, a gente se prepara para aquele momento. A pessoa também vai estudar, vai procurar coisas que possam agregar, livros para deixar de indicação, que eu sempre peço para trazer para o final do episódio. E eu também me preparo. Eu vou entender sobre a pessoa. A gente faz uma reunião para eu explicar como funciona do lado de cá, qual é o propósito, o que a gente está pensando em fazer, em colocar como pauta, né? Que assuntos que a gente quer tratar ali, os tipos de perguntas que vão ser feitos. Porque se a gente não faz essa preparação, o convidado não fica confortável. E aí acontece o que aconteceu lá com a Camila Frender, que ela ficou completamente desnorteada, desconfortável. Não foi um papo legal, ela não estava solta, ela não sabia onde ela estava. E isso já é um problema por si só. Então, poderia ter sido evitado um problema inicial, sem um briefing, sem a lida do briefing da Camila, se tivesse um roteiro, se tivesse sido feito um estudo prévio sobre a Camila. Primeiro, para convidar ela para o podcast, porque não condizia com a etapa de vida que ela está passando. Em segundo, para não ficar um ambiente inóspito, porque ali parecia que as duas não sabiam o que estavam fazendo. E aí isso não deixa uma imagem muito legal para quem faz o podcast, né? Para apresentadora, apresentador que seja. Outra coisa, sobre a gente entender quem está perto da gente, quem está à nossa volta. A gente teve o caso do Felca, agora tempos atrás, expondo um caso de adulteração de crianças, de, enfim, abuso sexual, etc, etc, etc. Ele teve um preparo absurdo, um cuidado absurdo, positivo, para colocar aquele vídeo no ar. Ele sabia o que podia acontecer pós-vídeo. O nome disso é gestão de riscos. E ele se blindou de pessoas ao redor dele que sabiam o que estavam falando, que ele precisava conversar com essas pessoas que sabiam mais do que ele sobre o assunto, para trazer pautas importantes para o assunto, mas que ele não tinha competência de estar ali falando. Então, ao invés dele buscar esses assuntos, ele trouxe pessoas para falar com embasamento.
Isso é uma coisa que está em falta hoje em dia. Pessoas com embasamento do que estão falando, sabendo sobre o que estão falando, com estudo, com preparo, para poder falar sobre aquilo abertamente. Eu digo que hoje em dia a gente tem uma máxima de qualquer um pode criar conteúdo com a internet. Mas, porém, nem sempre. Não é bem assim que funciona. Porque é qualquer um mesmo? O que é o criar? Né? Porque criar por criar, tem pessoas aí copiando de cara lavada, sem vergonha nenhuma, conteúdos de outras pessoas. E o que é o conteúdo, especificamente falando? Acho que é uma boa maneira da gente pensar a forma como a gente também está consumindo esse tipo de conteúdo e para quem que a gente tem dado voz e fama, porque uma vem com a outra, certo? Então, esse era o episódio, né, o vídeo que eu queria deixar aqui para vocês hoje, essas indagações, para vocês pensarem sobre essa questão de para quem que a gente está dando fama, se essas pessoas são preparadas, aonde a gente está se enfiando, literalmente falando, né? Aonde que convites que a gente tem aceitado só para estar aparecendo? Será que aquilo condiz com o que eu tô passando? Ou não? Certo? A gente se vê no próximo vídeo.